Olá amigos, esse é o Repórter Antiquário, um serviço público da Restauradora Antiquários. Ao tempo que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será sobre a segunda parte da história da Ford do Brasil. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quer acompanhar após a vinheta. Esse vídeo originalmente era para ir ao ar sexta-feira, porém devido a problemas técnicos que nós enfrentamos, eu tive que adiantar o vídeo de sábado para sexta e esse vídeo nós iremos colocar no sábado. Desculpem pelo atraso, vamos ao vídeo. A Ford para o ano de 1970 já havia apresentado a linha comercial e agora ela apresenta também a linha dos automóveis, onde o Ford Galaxy 500 teve sua grade parcialmente pintada na cor preta, tendo a posição de seus emblemas modificados. O mesmo foi aplicado para o Ford Galaxy LTD, ao qual recebeu retângulos reflexivos na parte inferior das laterais traseiras, assim como uma pintura preta no rodapé, acompanhado de um friso cromado com filete colorido pintado ao longo da lateral, acompanhando a silhueta do veículo, e garras no para-choque com guarnição de borracha. O mesmo se aplica para a linha Corcel. Ainda falando da linha Galaxy, tanto na versão 500 quanto para a versão luxo LTD, eles recebem extintores de incêndio e cinto de segurança para 6 pessoas. Além disso, a Ford não fica atrás da Chrysler do Brasil, lançando a versão Standard do Ford Galaxy para competir com o Dodge Dart, que era um modelo recém-lançado pela Chrysler do Brasil no território nacional. Tal versão ela não detinha frisos, não detinha acessórios, tais quais direção hidráulica, porém poderia vir equipado com motor V8 de 190 cavalos, que se tornaria posteriormente o motor padrão da linha. Para a linha Corcel, ele contou com retoques no painel, além de retoques na sua interna, principalmente na versão sedã e na versão de luxo, com barras decorativas entre as lanternas traseiras, além de cintas de segurança e extintores de incêndio como opcional. Mas para o ano de 1970, a linha Corcel ganharia um novo integrante, quando em março do ano de 1970 a Ford apresentou uma Station Wagon para a linha Insurgência Ford Belina, com uma carroceria de 2 portas, a tampa da mala com abertura vertical, o que proporcionava um amplo acesso do motorista ao porta-malas, que tinha uma capacidade de 885 litros com os bancos na posição original, e com os bancos traseiros rebatidos ele aumentava para 1.680 litros de capacidade de carga. Contava com a mecânica da versão sedã e chegou ao mercado em 3 versões de acabamento, com a versão Standard, a versão Luxo e a versão Luxo Especial, que ficou conhecida como Country Square. Seguindo o padrão americano com acabamento em painéis laminados com imitação de madeira, no caso Jacarandá da Bahia, tendo um acabamento semelhante ao modelo GT, porém essa versão ficou só em produção durante o período de 1970 até 1972, quando os painéis laminados eles acabam por se tornar um opcional, podendo ser equipados em qualquer versão da Ford Belina. Outra coisa inédita no Brasil foi quando a Ford proporcionou o primeiro recall do Brasil, onde os proprietários do Ford Corcel se dirigiram às concessionárias para correção dos problemas na geometria da direção, que poderia ocasionar desgastes prematuros nos pneus dianteiros, o que foi quase responsável por problemas no futuro do modelo. A Ford resolve não esperar o Salão do Automóvel para anunciar a linha 1971, quando em junho de 1970 ela apresenta a linha comercial, onde os caminhões ganhariam faróis redondos, o Ford F350 recebe freios assistidos e o Ford F600 ganha como opcional um tanque de combustível de maior capacidade, além de uma caixa de marcha com 5 marchas sincronizadas. Na picape Ford F100 foram adicionados freios e suspensão Twin Beam, além de uma relação de transmissão modificada.
Para a linha de automóveis, a Ford antecipa a versão táxi do Ford Corcel, feito sob a plataforma do sedã, tendo reforço na sua suspensão, banco dianteiro inteiriço, com uma interna sendo feita de uma maneira mais simples em vinil, painel pintado na cor do carro, com quadro de instrumentos com fundo preto. Ele recebe duas lanternas traseiras retangulares, setas dianteiras deslocadas para a parte inferior do para-choque, caixa de elementos na suspensão e sistema de alinhamento, e a ventilação do motor e a vedação da carroceria foram melhoradas. Porém, a Ford guardou algumas novidades para apresentar em seu stand no Salão do Automóvel, onde a linha Corcel vinha com novidades para a linha GT, passando a ter uma grade em preto, faróis de milhas embutidos, o scoop no capô também pintado na cor preta, faixa lateral terminando nas falsas entradas de ar localizadas antes das rodas traseiras do veículo. E na linha luxo foram modificadas as lanternas traseiras, que foram divididas em 3 elementos verticais, e a luz de ré foi adicionada no para-choque. Na linha Galaxy, temos a adição de uma versão ainda mais luxuosa, que viria a ser o Ford Landau LTD, que contava com vidro traseiro menor, recebendo novos frisos laterais, calotas raiadas, com a estrela no capô semelhante ao utilizado no Lincoln Continental, e 2 apliques nas colunas C, imitando as dobradiças dos antigos automóveis Landau. Com uma interna luxuosa revestida em couro, equipada com luzes de leitura nos bancos traseiros, caixa de som como opcional, também os freios assistidos, e na linha Galaxy 500 tivemos apenas modificações cosméticas para o salão do automóvel. Outras novidades apresentadas pela montadora no salão foram o carro conceito criado com base no Corcel GT, que era um modelo Corcel Cobra, além de outro conceito feito sob base da picape Ford F-75, que foi o furgão F-75. Ele era encarroçado pela Brasínca, porém ambos os modelos ficaram somente na fase de protótipo. O Corcel, ainda o grande sucesso da Ford, em questão de 2 anos de produção, atingiu cerca de 100 mil veículos produzidos, e ainda no ano de 1971 a montadora resolve renovar toda a linha comercial, atingindo ainda no mesmo ano 200 mil caminhões produzidos pela Ford do Brasil. Por tal motivo foram reduzidas drasticamente as novidades para a linha de automóveis, com algumas alterações feitas apenas na linha Corcel, que ganhava um novo ventilador de cabine, um limpador de farol, chave de seta e luz da placa do para-choque. Para a linha GT, nessa altura já era conhecida como GT XP, ganhou uma nova motorização de 85 cavalos, alteração no console central, que passou a receber os instrumentos e entradas de ar falsa que foram removidas. As faixas passam a estar dispostas em toda a lateral do veículo. Para a Belina, ela recebe a motorização XP de 75 cavalos, e para a linha Landau, ele recebe um teto de vinil na cor creme, freios dianteiros a disco assistidos. Os automóveis da Ford para a linha 1972 tiveram poucas alterações, porém a linha comercial aconteceram mudanças drásticas, onde aconteceram atualizações no estilo das cabines, além de atualizações mecânicas, como foi anunciado para a linha Ford em 1972. A picape Ford F-100, o caminhão F-350 receberam a mesma frente, oriunda da linha 1970 norte-americana, com motorização melhorada. E o modelo de caminhão leve ainda recebeu a suspensão Twin Beam, com melhorias no sistema de freio, ao qual recebeu assistência a vácuo. Para a linha Ford F-600, recebeu uma cabine no estilo norte-americano, com o resto da linha e a cabine da linha de 1969. Com sua mecânica sendo revisada, ganhou uma nova versão extra longa de 5,4 metros, e ainda no ano de 1971 foi anunciado um caminhão semi-pesado, que era o Ford F-750. Com a mesma motorização Perkins a diesel e o comprimento do Ford F-600, com a diferença que ele contava com freios pneumáticos, capacidade de 9 toneladas, a versão assim contando com terceiro eixo, e poderia ter algo em torno de
de 9 a 16 toneladas e meio. 9 para o caso na versão de 2 eixos, na versão com 3 eixos, 16 toneladas e meia de carga. Para a linha diesel foi oferecido como opcional a direção hidráulica e o tanque de combustível adicional com rodas raiadas para o modelo F750, com uma caixa de 5 marchas com a primeira não sincronizada, sendo o padrão da linha de caminhões médios e semi-pesados. Quebrando a tradição novamente, a Ford não esperou para lançar as novidades no salão, apresentando a linha 1973, começando com os veículos de luxo como o Ford Galaxy e o Ford Landau, colocados à venda ao ano de 1972, mas receberam mudanças drásticas, visando aproximar os veículos com o estilo das marcas norte-americanas como a Mercury e a Lincoln, porém mantendo a estrutura inalterada, onde eles recebem mudanças estéticas como capô, grade, lanternas traseiras, que teve um efeito que satisfez ao atualizar a linha e ainda ganhou freios a disco de fábrica. Em outubro foi apresentado a linha Corcel para o ano de 1973, cuja sua estética estava alterada para um bom impacto visual, e isso teve inspiração no Ford Pinto, que foi um compacto que teve vida curta nos Estados Unidos, ganhando assim uma nova dianteira, novas lanternas traseiras com luz de ré embutida, novo motor de série com 75 cavalos e na linha sedã e linha GT. Também a Belina passaram a ter os painéis pintados em preto fosco, com o padrão das faixas do GT novamente sendo alterados, com os faróis de milhas sendo diminuídos. Também o Corcel foi o escolhido pela revista Quatro Rodas de dezembro de 1973 no teste dos 30 mil quilômetros, que inclui uma viagem com o modelo pelo Nordeste brasileiro, onde foi apontado alguns problemas de peças soltas na carroceria e desgastes nos pneus dianteiros, porém nada grave foi apontado, ganhando o título de carro do ano pela revista Auto Sport. Para a linha Ford Belina e o Corcel Coupé, nós tivemos uma nova opção de acabamento, que é a versão LDO, sigla para luxuosa decoração opcional, ao qual poderia vir com filetes pintados no meio das laterais, frisos cromados em torno do arco do paralama, garras no para-choque, além de teto de vinil para a versão Coupé. Para a interna poderia vir com estofamento em duas cores, que eram marrom e bege, tapês de buclé, além do painel que poderia vir pintado na cor marrom metálico, rádio, além de poder ter todos os outros opcionais disponíveis nas concessionárias Ford. Ainda para a linha 1974, nós tivemos a inauguração da nova fábrica de motores da Ford do Brasil, localizada no município paulista de Taubaté, o mesmo onde ficava localizada a fundição da Willys Overland do Brasil, começando assim uma nova produção de motores de 4 cilindros que eram com a finalidade da sua exportação. Porém, mais tarde, esses motores iam ser muito úteis para a Ford. Uma instalação realmente moderna, desenvolvida com base nos projetos europeus. E o novo motor ele era refrigerado a água com um bloco de ferro fundido 5 mancais, comando de válvulas acionados por corrente dentada, tuchos hidráulicos importados, algo em torno de dos 2.300 centímetros cúbicos, gerando 99 cavalos, e foi realmente um grande negócio para a montadora, que até o final de 1974 já havia produzido e exportado cerca de 50 mil unidades do motor. Para o ano de 1975 não teve nada muito expressivo em matéria de alteração dos veículos, além da versão táxi para o Ford Maverick, que isso veio na carroceria sedã de 4 portas, e a opção da alavanca no assoalho para o sedã. Com cada vez mais a frota dos veículos de carga brasileiros com motorização a diesel, a Ford lança outro caminhão leve, que era o Ford F4000, com motorização MWM de 4 cilindros, gerando 99 cavalos. Mas para ter outra opção também foi lançado o Ford F400, que contava com motorização a gasolina. O Ford Maverick ele foi um dos modelos fortemente prejudicados pela crise do petróleo,
o que obrigou a Ford a desenvolver uma nova versão para tentar recuperar mercado, e com isso eles lançam uma nova motorização de 4 cilindros, além de diversas alterações mecânicas. Essa motorização passou a ser o motor de série para a versão sedã e coupé, só não seria o motor de série da versão GT, que já tinha suas motorizações de 8 e 6 cilindros. No caso, a de 8 seria o opcional. Além de bancos que foram mudados com a finalidade de aumentar o espaço interno traseiro, a alavanca de marchas que passou a estar num console central. Como esperado da montadora, essa mudança fez com que o Ford Maverick voltasse a ser bem recebido no mercado, com melhor desempenho, menor consumo de combustível, além de outras melhoras que deixaram o veículo mais confortável, porém com a mesma estética. Além de um pacote de opcionais, que basicamente era um novo conjunto cosmético apenas, podendo vir com pintura estilo saia e blusa, filetes coloridos nas laterais, além de calotas, retrovisores na cor do carro, bancos em 2 cores e pneus largos. O Maverick 4 cilindros foi apresentado como uma forte campanha de marketing, frisando seu desempenho esportivo e o menor consumo de combustível. Para a linha 1976, a Ford resolve tornar o Ford Landau um modelo independente, ao qual ele deixa de ser atribuído ao Ford Landau LTD, a linha LTD, passando a ser um veículo próprio, no caso Ford Landau, que ganhou uma nova grade, 4 faróis montados na horizontal, setas nas suas extremidades, com 6 lanternas traseiras alinhadas num conjunto de 3, tendo diversas alterações na sua dianteira, com a eliminação das garras do para-choque dianteiro, fazendo com que a placa fosse deslocada para a direita. Sua interna foi redesenhada para ser mais sofisticado possível, com um acabamento luxuoso, além de um painel acolchoado com uma nova estética. Sua grade ganhou elementos verticais semelhantes ao modelo 1973, com a mesma da LTD, porém o Landau permaneceu com o para-brisas traseiros reduzidos, mantendo suas linhas básicas, apresentado na cor prata com teto de vinil, além de receber uma motorização V8 de 197 cavalos, que era a mesma motorização do Ford Maverick GT. Ainda nesse mesmo ano chegava a motorização 4 cilindros de 99 cavalos para a picape Ford F100. Isso se dá por conta da crise do petróleo e os constantes aumentos nos preços dos combustíveis. O V8 que equipava a picape passou a fazer com que a mesma perdesse mercado. Além de receber uma nova motorização, a picape Ford F100 recebeu melhorias com caixa de 4 marchas, e eram 4 marchas sincronizadas, bitola largada na traseira do veículo, além da suspensão recalibrada. Com outra modificação foi a localização de seu tanque de combustível, que deixa de ser na parte traseira da cabine e vai ser localizado na parte inferior da caçamba, lá no final do carro. Ele foi... O step que ficava embaixo do veículo foi realocado para a lateral da caçamba. E ele também ganha uma nova relação de diferencial com a alavanca no assoalho, melhorias do sistema de ventilação, além de pintura anti-reflexo. Porém, sua configuração original V8 com caixa de 3 velocidades permanece como um opcional, com todas as melhorias na suspensão, e ela passa a poder suportar 660 kg de carga. A presença da Ford do Brasil no 10º Salão do Automóvel, realizado ao ano de 1976, foi bem menor em relação aos anos anteriores, onde não foram apresentadas nem a linha comercial e nem a linha Corcel, ou mesmo algumas outras. Quem recebeu mais atenção foi a linha Maverick, que preparou o modelo para a primeira e discreta reestilização do veículo, onde tiveram mudanças na grade, nas lanternas traseiras, bancos anatômicos reclináveis de encosto alto com regulagem. Para melhoria da estabilidade, aumentaram a largura do banco traseiro, com a bitola traseira teve que ser alterada e alargada algo em torno de 3,6 centímetros. Nas duas versões foram lançadas
com o GT 4 cilindros, que teve as duas entradas de ar localizadas no capô e as faixas laterais na cor preta com um traçado totalmente diferente. Para a versão LDO, cara, uma versão mais voltada ao luxo, podendo ter uma pintura em duas cores, com teto de vinil nas cores preto, branco ou marrom, frisos cromados nas laterais, uma grande quantidade de acessórios, como alça de apoio no teto e também na coluna, além de vidros na cor verde, retrovisores com controle remoto e a interna em 2 tons, podendo vir ou na cor marrom ou na cor bege. Antes de fechar o ano, a Ford faz um anúncio do lançamento de um novo caminhão, que é o Ford F7000, com motorização Detroit diesel de 4 cilindros, que gerava 145 cavalos. Para o ano de 1977, a Ford anuncia outros modelos como o Ford FT7000, com terceiro eixo, e o Ford F8000, além do FT8000, que foram os primeiros modelos pesados da Ford do Brasil. E esse foi o cavalo mecânico Ford F8500, que poderia transportar até 30,5 toneladas de carga num semi-reboque, e a linha 8000 vinha equipado com motorização Detroit diesel de 6 cilindros, chegando a potência de 220 cavalos de potência, filtro de ar externo, localização... Ele ficava localizado no paralama dianteiro, freios pneumáticos, freio de estacionamento com trava de mola, dupla embreagem, direção hidráulica opcional, chegando a ser cogitado o lançamento da versão de terceiro eixo, porém essa jamais saiu do papel. Então nós tivemos a linha F8500 e não a linha FT. Essa linha ainda foi equipada com os motores Detroit, porém esses iam se mostrar um belo de um tiro no pé da Ford, né? Pois tais motores começaram a apresentar problemas crônicos, e isso deixou com que a Detroit, que era uma empresa do grupo General Motors, não encontrasse mercado para o seu novo produto, onde ela resolveu encerrar a produção, deixando milhares de compradores de veículos Ford, Chevrolet, levando os empresários do ramo de transporte a levar as duas montadoras para os tribunais. Ao ano de 1977 foi o ano de uma crise na indústria automobilística nacional. O impacto dessa crise na Ford resultou na demissão de mais ou menos 1.300 funcionários e férias coletivas de 15 dias, com a finalidade de escoar o estoque de veículos. E a proposta era reduzir a semana de trabalho para 4 dias com redução salarial. Mas essa proposta ela não chegou aí para frente. Para a Ford não foi de todo mal, pois nesse ano eles fabricavam o Maverick número 100.000 e seria lançado um novo modelo da família Corcel. O novo modelo da família Corcel, que estava em desenvolvimento há um certo tempo, aconteceram que alguns flagras do novo modelo com fotos desfocadas eram que um veículo mais moderno para a indústria brasileira, inspirado nos veículos leves europeus da Ford, com vincos laterais, grades e novas laterais traseiras, com uma mecânica atualizada, apesar de, em matéria de dimensões, ser semelhante ao modelo antigo. Porém, ele era pouca coisa mais largo, se você analisar, o que tinha a tendência do veículo pequeno por fora e grande por dentro, e assim nasceu o Corcel 2. O Corcel 2 ele foi lançado oficialmente em novembro do ano de 1977, ao qual foi lançado nos modelos Coupé e na Ford Belina nas versões L, versão básica, LDO e GT. O GT só na versão Coupé, né? A mecânica permanecia a mesma, com pequenos ajustes, coletores de admissão pré-aquecidos, embreagem reforçada, novos coxins do motor e nova suspensão, coluna de direção retrátil, freios a discos dianteiros, independentes, ventoinha do radiador magnética e chapa protetora do cárter e pneus radiais. O novo modelo trouxe diversas inovações, como as portas maiores facilitando a entrada no veículo,
e melhoria no seu isolamento termoacústico, além de uma renovação do sistema de ar de cabine, para-brisas laminados, bancos dianteiros individuais com encosto reclinável e freio de mão no assoalho. Porém, ainda tinham coisas a serem consideradas, como a abertura dos vidros traseiros anteriormente realizados como eles eram basculantes, através de manivela, e contava com uma luz de advertência no painel ao invés do termômetro e tais inovações fizeram com que o Corcel fosse novamente eleito o carro do ano pela revista Auto Sport ao ano de 1979. No primeiro teste comparativo efetuado pela revista Quatro Rodas na edição de novembro do ano de 1977, foi comparado com o Volkswagen Passat, o Dodge Polara, vencendo por bem pouco o Passat, onde foi destacado itens de consumo, transmissão, câmbio e o seu porta-malas. Ao mesmo tempo, não foi conquistado no comparativo da edição de abril do ano de 1978, onde dessa vez o Corcel 2 GT foi comparado ao Chevrolet Chevette GP e ao Passat TS. E no segundo comparativo, o Corcel ficou evidenciado que era basicamente um falso esportivo a sua versão GT. Ainda seriam testados nos testes dos 30 mil quilômetros da revista Quatro Rodas, de setembro a outubro de 1978, onde o Corcel 2 e a Belina 2 não tiveram constatações de ocorrências graves, porém com defeitos recorrentes como deficiência no controle de qualidade e ineficiência também na rede de oficinas autorizadas. Defeitos registrados como o escapamento que soltou do coletor do motor, dificuldades na embreagem e nas marchas, além de panes elétricas. No caso da Belina, pontos de ferrugem precoces foram notados. Durante o ano de 1978, a Ford resolve efetuar pequenas modificações na linha Galaxy, onde o mesmo ganha pneus radiais, ventoinha do radiador mais eficiente, melhoria no freio, para-brisa laminado, cinto de segurança retrátil, limpador de para-brisas intermitente e melhorias no acabamento interno, fazendo com uma melhor vedação de ruído na cabine. Às vésperas do 11º Salão do Automóvel, a Ford inaugura um moderno campo de provas construído no terreno adquirido no município paulista de Tatuí. E para o 11º Salão do Automóvel, a Ford trouxe novidades para a linha Corcel 2, só que em um ano de produção foi um sucesso de venda. Uma das principais novidades ofertadas para o novo modelo foi a motorização 1.6 com carburação de duplo corpo, 90 cavalos de potência, disco de embreagem maior, ignição transistorizada, coletor de admissão em alumínio aquecido, melhorias na refrigeração do motor, coletor de escape duplo, um novo motor de arranque fabricado em alumínio. Para a sua carroceria foram adicionados spoilers dianteiros, lentes tricolores traseiras, limpador de farol, além de limpadores de para-brisa traseiros para a Ford Belina. Outras inovações no novo Corcel foi com que a montadora aproveitasse para estender alguns de seus itens para o restante da linha, onde o Maverick acabou por receber o vidro laminado, a picape Ford F100 e o Ford Galaxy ganharam ignição transistorizada, novos ventiladores de embreagem para a linha Ford Galaxy 500 e Ford Galaxy LTD e Landau tiveram mudanças, onde eles ganharam pneus radiais, novas lentes translúcidas dianteiras e grade na cor preta, enquanto a versão LTD e Landau ganharam grades que alternavam entre o preto e o cromado. Chegando ao ano de 1979, a linha Corcel ganhou novas atualizações na versão GT, onde ganhou uma caixa de 5 marchas com overdrive, suspensão mais rígida e uma nova aparência, onde foram eliminados do capô na cor preta e os filetes tricolores, sendo trocados por uma grande faixa na cor preta na parte inferior da carroceria, com melhorias mecânicas para melhorar a estabilidade do veículo, mas sem mexer em seu desempenho, com a caixa de 5 marchas também se tornando um opcional, onde os demais veículos foi uma decisão mais acertada, mostrada nos testes da revista Quatro Rodas, onde o Corcel 2 disputando com o Passat mostrou-se um veículo melhor,
E ainda temos o lançamento da versão diesel da picape Ford F100. Classificada para comportar até 1 tonelada, ela ganha assim a nomenclatura de Ford F1000, que vinha equipado com motorização MWM de 4 cilindros, injeção direta de 86 cavalos, contando com opcionais como para-choque off-road, Santo Antônio e vidros verdes. Para o final da década de 1970, a marca também está fim na produção dos veículos norte-americanos no Brasil. No caso, ela termina a produção do Ford Maverick ao ano de 1979 para 80. Com a entrada da década de 1980, a linha de luxo também foi reduzida apenas ao LTD e o Landau, onde o Galaxy 500 sai de linha. E eles recebem lentes amarelas dianteiras com luzes de advertência nas lanternas traseiras. A linha Ford Corcel 2 continuou a dispor do termômetro de temperatura da água, retrovisor interno no para-brisa, cinto de segurança de 3 pontos, novos para-choques, parcialmente metálicos, mas com frágeis polainas de plástico. Para que a linha GT foi lançado o voltímetro recebendo um friso vermelho delimitando a faixa na faixa preta no rodapé da carroceria. E foi lançada a versão Hobby, que era uma pegada mais jovial de um coupé standard com motorização 1.6 de 5 velocidades. Meio que podendo ser um opcional a versão 1.4 com caixa de 4 marchas, me desculpe, contando assim com uma suspensão mais rígida e dos instrumentos quase sem cromados, onde se limitava também o entorno dos aros das rodas e o opcional do teto solar fumê fabricado pela Carmanguia. Foi ainda na década de 1980 que a Ford faz o motor a álcool para atender o programa Pró-Álcool do governo federal, onde era um programa de incentivo de combustíveis alternativos ao petróleo, no caso combustíveis renováveis, para as linhas ao qual foi disponibilizado versões a álcool foi o Corcel, o Ford LTD, o Landau. Para funcionar também tiveram seus motores totalmente modificados, onde eles passaram por processos anticorrosivos, além de ter uma resistência de calor aumentada, e as unidades foram retrabalhadas, no qual a motorização 1.4, 1.6 e o V8 com taxa de compressão de 12 para 1, superior a todos os concorrentes, que teve coletor de admissão aquecido e sistema automático de partida, além do carburador, tanque e bomba que passaram por sistema anticorrosão, no caso um banho de níquel, estanho, cromo e cádmio, com isso sendo considerado pela imprensa especializada como o motor de maior resistência à corrosão. Voltando a falar um pouco sobre o foco agora da linha comercial da Ford, quando em junho do ano de 1970 ela lança o caminhão leve F2000 com capacidade para 2 toneladas, porém ainda com a mesma mecânica da Ford F1000, tentando superar o trauma ocasionado pelos motores Detroit, que assim resolve alterar a nomenclatura dos caminhões, apresentando a linha dos médios F11000, F12000 e F13000, com capacidade de carga variando entre 6,5 a 9 toneladas, os modelos médios F19 e F21000, que poderiam contar com terceiro eixo e capacidade de carga de 13 a 15 toneladas, vindo com motor Perkins como opcional. Trazia também uma caixa de 5 marchas, com a primeira não sincronizada, redução no acionamento elétrico ou pneumático no diferencial, e foi, no caso, hidráulica a vácuo no F11000. Todos tiveram suspensão revista e ganharam
sistema elétrico de 12 volts com tanque de combustível cilíndrico de maior capacidade, direção hidráulica, rodas raiadas que poderiam ser instaladas como opcional em alguns modelos. Para a linha de automóveis, foram poucas as alterações para o ano de 1981, onde algumas das linhas como a LTD e Landau tiveram melhorias nos freios, mudanças estéticas e algumas mudanças internas, com a adição do cinto de 3 pontas, luzes de ré incorporadas nas lanternas traseiras, e já para a linha Corcel as mudanças foram menores ainda, quando passa a ganhar um filete prata em torno do conjunto óptico dianteiro, mas ainda um sucesso no final do ano de 1980. Continuando assim como líder de venda de carros a álcool e a marca de 1 milhão de veículos produzidos. Com a crise na indústria automobilística que assolava o Brasil na década de 1980, ocasionou no adiamento do Salão do Automóvel de 1980 para isso não passasse em branco, quando em maio do mesmo ano ela apresentou o lançamento do novo veículo médio de luxo, que foi o Ford Del Rey. Como anunciado, o projeto Ômega era um veículo baseado na plataforma do Corcel 2 e pretendia ocupar a faixa de mercado do Chevrolet Opala, que havia sido deixada desde o final do Ford Maverick. O Del Rey foi lançado em carroceria na versão 2 e 4 portas, podendo vir na versão Standard ou Ouro, com motorização tanto a álcool quanto a gasolina. E na versão sedã de 4 portas foi destinado ao consumidor que não dispunha de uma versão sedã do Corcel 2, atendendo o desejo do salão dos consumidores de sedãs, quer dizer, desculpem. Mas é isso, amigos. Essa foi a segunda parte da história da Ford do Brasil, ao qual nós apresentamos do ano de 1970 até 1980, 81 já. E é isso, amigos. Gostaram de conhecer mais essa parte da história da Ford? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos. Assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos auxilia a levar conteúdos como essa plataforma. É de graça, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acho que nós merecemos seu like. Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição do nosso conteúdo pela plataforma. Assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acho que nós não merecemos seu like. O YouTube não dá tema da função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir essa transmissão no canal de Quadro ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau.